Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo. Esse é o projeto Enem Mate 900 e eu sou o professor Rogério Basílio que vou te acompanhar durante essa trajetória até a prova do Enem de vocês. E a proposta desse grupo é: todo dia você vai ter pelo menos uma dica que vai fazer com que você consiga economizar o tempo de prova, resolver as questões de uma maneira totalmente diferenciada, para que você consiga atingir os seus 900 mais em matemática para você alcançar a vaga no curso que você sonha. Então vamos nessa, sem mais delongas. Eu trouxe para vocês aqui neste vídeo uma questãozinha que caiu agora no último simulado do Sistema Aridissá, né? E é uma questão que tem um raciocínio muito clássico e que aparece constantemente nas provas. Às vezes, não de forma tão específica como aqui, mas você precisa desse artifício, às vezes, para calcular alguma coisa. E logo depois da minha resolução, você vai ter umas questõezinhas para poder treinar aqui, é claro. Beleza? Então, sem mais delongas, olha só o que a questão queria. A questão dava um total de garrafas envasadas e fornecia aqui o número de garrafas quebradas. Mas só que olha só o que ele diz. Ele diz que o desempenho de cada máquina ele é medido através de uma razão entre o número de garrafas que não quebram e o total de garrafas envasadas. Traduzindo, quando você divide o total de garrafas que não quebrou pelo total de garrafas, você está querendo saber o percentual das garrafas envasadas que não quebraram. Mas, galera, se eu quero o maior percentual de garrafas que não quebrou, você concorda que isso é a mesma coisa que procurar o menor percentual de garrafas que quebrou? Por que eu estou falando isso? Aqui está o total de garrafas envasadas. E aqui ao lado, nós temos o total de garrafas quebradas. Gente, sabe o que você tinha que fazer para resolver essa questão? Divide os números da coluna azul pelos números da coluna vermelha. E procure o menor de todos. Aí você fala, professor, essa divisão daí é muito chata. Será que é chato mesmo? Me acompanhe. Gente, quanto que é 10% de 7.200? Você concorda que é só tirar um zero? Eu vou facilitar o trabalho. 10% de 7.200 é 720. 10% de 4.800 é 480. 10% de 6.000 é 600. 10% de 3.000 é 300. E 10% de 2.400 é 240. Agora, olha só. Você concorda que 1.080 é mais do que 720? Ou seja, você concorda que a máquina de número 1 teve mais do que 10% das garrafas quebradas? A máquina de número 2, 480, é exatamente 10% de 4.800. Traduzindo, a máquina de número 2 já está ganhando, porque só teve 10% de garrafas quebradas. Agora, olha a garrafa 3, a máquina 3, como teve mais do que 10%, né? 1.200 é maior do que 600. 10% de 3.000 é 300. E 720 é mais do que 10% de 3.000. E, por último, 300 é mais do que 10% de 2.400. Traduzindo, qual foi a única máquina que teve exatamente 10%, que foi o menor percentual de garrafas quebradas? A máquina de número 2. Sendo assim, qual vai ser a máquina escolhida? A máquina de número 2. Repare que, com esta técnica, você consegue economizar um tempo absurdo que você pode utilizar em questões mais complexas que vão exigir de você uma capacidade de leitura maior e uma habilidade maior algébrica, talvez. Beleza? Ó, testa aí nos exercícios que eu vou mandar para vocês e depois eu trago um comentário sobre a resolução desses exercícios também. Vamos que vamos. Partiu 900. Vamos nessa?